Efésios capítulo 4, versículo 28. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Aqui está muito bom também. Parabenizar a equipe de som. Está muito bom. Efésios capítulo 4, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, nos dá entendimento da palavra do Senhor. Abre os nossos olhos e nos faz enxergar as maravilhas da Tua lei. E que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que venhamos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estamos diante de um texto nessas exposições sequenciadas no livro de Efésios, que trata sobre a lei do Senhor. E essa lei aqui é apresentada pelo apóstolo Paulo, que mostra três aspectos. Um aspecto negativo, quando ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Um aspecto positivo: antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E por fim, a razão para esta lei, para este mandamento, quando ele afirma no final do versículo 28, para que tenha com que acudir ao necessitado. Talvez você pense que esta lei é óbvia para nós, e que a gente sabe que nós não devemos furtar nada de ninguém, e que isso é muito claro. E talvez você pense: essas verdades, elas não se aplicam a mim. Talvez se apliquem a outros que vivem fora da igreja, que vivem uma vida deliberada no pecado, que vivem na marginalidade, e talvez você pense isso. Essa questão, esse pensamento, poderia também ser o pensamento dos leitores da carta de Paulo aos Efésios. Será que havia então ladrões naquela igreja em Éfeso? Era um povo salvo, redimido, transformado por Deus? Por que o apóstolo Paulo então os exorta a não furtar mais? E a gente então entende que este mandamento, esta lei, ela se aplica muito, não somente no aspecto óbvio daquilo que nós cremos, mas se aplica muito e profundamente nos nossos corações, em certos pecados, em certas falhas, em certas situações que muitas vezes nós não atentamos, mas que estamos quebrando a lei do Senhor, quebrando o mandamento. Lembrando sempre que o apóstolo Paulo aqui, ele está apresentando a prática daquilo que ele vem desenvolvendo desde Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta o plano da redenção. O Deus que escolheu, o Cristo que redimiu, o Espírito Santo que selou, o Deus que deu vida a mortos, que justificou mediante a fé aqueles que creram no sacrifício do Senhor Jesus, o Deus que teceu a sua igreja, formando o seu povo dentre gentios e judeus que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor. Ele apresenta capítulo 1, 2 e 3, essas verdades teológicas, doutrinárias. Do capítulo 4 em diante, Paulo então aplica essas verdades para a igreja. Ele vai falar então como a igreja deve viver de acordo com o Deus que o amou. Ele vai falar como a igreja deve viver, como o povo deve viver de acordo com o amor do Senhor, o evangelho, a graça que os alcançou. E ele então está apresentando esse processo da santificação, dessa vida prática diante de Deus, diante do Senhor e diante dos homens. E ele apresenta, portanto, essas questões práticas de vida santificada
a partir do capítulo 4, especificamente do versículo 22, 23 e 24, quando Paulo diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E 24 diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o pensamento do apóstolo Paulo é, vocês devem se despojar do velho homem, que se corrompe, e vocês devem então se vestir do novo homem. E Paulo vai desenvolver isso. Vocês devem deixar o velho homem e se revestir do novo homem. Vocês devem deixar as velhas práticas e então se vestirem das novas práticas. Há um autor que, tratando sobre esse assunto, ele afirma que nós temos um coração purificado, limpo pelo sangue de Cristo, vida limpa, vestes limpas. Vida salva, atitude diferente. E Paulo, portanto, vai afirmar, deixa a mentira e fale a verdade, versículo 25, ou seja, despojai do velho homem a mentira e revistai-vos do novo homem, fale a verdade. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, ou seja, se revistam do novo homem, mas deixem o velho homem de lado, despojai o velho homem. E agora nós adentramos nessa terceira lei apresentada pelo apóstolo Paulo, aquele que furtava, não furte mais, ou seja, abandonem essas vestes do velho homem. Antes, diz Paulo, trabalhe fazendo o que é próprio, fazendo com as próprias mãos o que é bom, isto é, se revistam do novo homem. Qual a razão para que tenham com o que acudir ao necessitado? Eu gostaria, portanto, de tratar sobre esse tema, não furte mais, antes trabalhe. E você vai entender como isso é muito profundo no nosso coração, na nossa vida, para que venhamos a viver de acordo com a vontade do Senhor. Primeiramente, vamos analisar o aspecto negativo. Não furtarás, ou, conforme diz o apóstolo Paulo, aquele que furtava, não furte mais. Paulo aqui, irmãos, está relembrando o mandamento da lei, em Êxodo capítulo 20, de não furtar, que vai além, né, de roubar, é um aspecto mínimo, o início. Ele coloca a lei não num patamar alto, não naquilo que é grotesco, mas naquilo que é sutil. Não furtar, não furtar. Aquele que furtava, não furte mais. O que significa isso? E o que significa isso para a igreja que vive de acordo com a vontade de Deus e que deve se despojar desse velho homem? Os pecados proibidos aqui, irmãos, além da negligência dos deveres exigidos no que diz respeito àquilo que é claro, de não tirar do outro aquilo que não pertence a você, mas que pertence ao outro, isto é, o furto, o roubo, e vai mais além, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, porque a gente pensa, não é simplesmente furtar, não, mas você receber algo furtado, isso está de acordo também com a condenação da lei. A condenação da lei. Recentemente eu vi uma reportagem de uma jovem que comprou um smartphone bem barato, que não era de acordo com o valor exigido no mercado, e a polícia bateu na casa dela e disse para ela, olha, esse smartphone, esse celular é roubado. Você não sabia disso? Ela não quis nem saber se era roubado, se não, viu que era barato, comprou. Isso é pecado, é desobediência à palavra de Deus, é você estar nas entrelinhas daquilo que o mandamento condena,
de não furtar, de não alimentar o furto, de não alimentar o erro, de não alimentar a transgressão, de não de ficar debaixo dela, de não ser orquestrado por ela, de não ser direcionado, orientado, de não alimentar isso que a Bíblia condena. A recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas, os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, aquilo que nós chamamos de propriedade privada, a injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, isto é, quando você dá a sua palavra, quando você assina um contrato, quando você realiza algo diante dos homens que exige confiança, confiabilidade, e você quebra isso, você está quebrando o mandamento, você está desobedecendo a lei de Deus, você está sendo condenado por este mandamento: não furte mais, não furtarás, não furtarás. Veja, talvez você pense que esse mandamento só condena aquele que está na marginalidade, assaltando e furtando. No entanto, esse mandamento também condena aqueles que alimentam o furto, aqueles que são infiéis em seus contratos, aqueles que não são honestos, aqueles que querem obter algum tipo de vantagem, roubando, subtraindo o seu próximo. Mais que isso, irmãos, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, se enquadra também nesse pecado. E aqui a gente pode aplicar em dois conceitos. O primeiro conceito são aqueles que acumulam gêneros para encarecer o preço, isto é, aqueles que dominam certo mercado ou certo material do mercado, e então por causa disso aumenta o preço, colocam um preço absurdo, porque não existe competição de mercado, e isso é pecado contra Deus, isso é pecado contra o Senhor. Além disso, também nós podemos aqui apresentar um outro aspecto daquele que, por meio da lábia, por meio da palavra, tenta ter vantagem em um produto que custa muito mais do que aquilo, aliás, muito menos do que aquilo que está sendo passado. Questões de honestidade. Esse mandamento também se aplica em outras questões. Porque perceba, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence. Todos os meios injustos e pecaminosos de tirar do nosso próximo aquilo que lhe pertence. Esse mandamento condena também isso. Vai mais além, irmãos. Quando Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, ele vai também tratar acerca da cobiça. Ou seja, o anseio e o desejo descontrolado de trazer riqueza para si.
o anseio e o desejo descontrolado de alcançar as coisas deste mundo e, em detrimento disso, subtrair dos outros e não se preocupar com os outros, e furtar dos outros e roubar dos outros, não no sentido direto, mas no sentido indireto. Esse mandamento, portanto, condena essa prática. A estima e o amor desnorteado pelos bens mundanos. A estima e o valor desnorteados pelos bens mundanos. A desconfiança, a preocupação excessiva, o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade dos outros, assim como a ociosidade, a preguiça, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior, prejudicamos a vida de outros e somos pesados para a vida de outros. Então, meus irmãos, a ociosidade, ela também é aqui condenada. A preguiça, ela é aqui condenada, porque quando você se torna pesado na vida de outras pessoas, você está furtando também de outras pessoas. Furtando dinheiro, tempo, ações. É isso que a palavra aqui está informando. A inveja, a cobiça, o descontrole de obter bens materiais. Aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Isso se aplica também às questões que talvez você diga, não tem nada a ver, pastor. Mas tem, e tem tudo a ver. Quando você sonega os seus impostos. O governo é difícil, reverendo. Mas será mesmo que nós devemos responder ao erro cometendo um pecado? Aqueles que tentam, de algum modo, furtar do Estado, tendo condições, mas dizem, vai lá no banco, assina lá, para que você possa receber. Vai lá, filho, vai lá, filha, faz isso. Não, pai, mas nós temos uma vida tranquila, dá para a gente viver bem, nós não somos pobres. Não, mas vai lá, porque você pode receber um salário indevido. Gente que maquina o furto de questões basilares da comunidade, da família, questões de energia, questões de água, de internet, e por que não dessas plataformas que nos oferecem um valor, mas que existe o que nós chamamos de pirataria, onde o preço é mais baixo e oferece para você em uma plataforma diferente daquela que é original, e que você então recebe, vai, mas que de uma certa forma você está roubando algo que uma empresa fez, que pessoas fizeram, que pessoas trabalharam e que deram para a plataforma vender. Outras questões, por exemplo, que antigamente tinha muito disso, né? O DVD, que hoje não existe mais, mas agora é o streaming. Mas é furto do mesmo jeito quando nós adquirimos algo que não é verdadeiro e que não dá o devido valor à empresa ou à pessoa que realmente fez aquilo ali. Um exemplo claro também disso são os livros.
são os livros, onde um autor escreve um livro, coloca para a editora faz toda uma preparação, coloca para vender, mas para você não pagar aquilo que é devido, você então vai procurar outros meios, talvez até de graça. Você está tirando o salário de um trabalhador. Graças a Deus que eu nunca vi nenhum PDF do meu livro por aí. Posso confiar, né, Gustavo? Não entendi, rapaz, não entendi isso, né? Meus irmãos, aquele que furtava, não furte mais, vai muito mais além daquilo que é grotesco que a gente vê na sociedade. Mas pode ter coisas pequenas no nosso coração, na nossa família, na nossa prática, que é condenado por esse mandamento. Qual é o aspecto positivo, então? Paulo diz: trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Isto é, o apóstolo Paulo, portanto, está apresentando que o aspecto positivo da lei é que você deve trabalhar, é que nós devemos trabalhar, e o trabalho, portanto, é algo criado por Deus. Quando você vai olhar Gênesis, capítulo de número 3, o Senhor, antes mesmo, né, da queda, melhor, Gênesis capítulo 2, antes da queda, diz a palavra, versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas veja a ordem que Deus deu para Adão, o mandato cultural de cultivar e de guardar, isto é, de trabalhar, de pôr a mão na massa, de não permanecer no ócio, de repreender a preguiça, de dizer: existe algo que Deus quer que eu faça, e então eu vou fazer. Ah, pastor, mas eu tenho muito dinheiro, eu posso permanecer no ócio, eu posso ficar fazendo o que eu bem entendo. Não, meu querido irmão, não é isso. Deus também tem nos chamado para exercer a nossa função, a nossa vocação, não somente na igreja, mas na sociedade. Se você tem muito dinheiro e pode permanecer o dia inteiro em casa, lembre-se, Deus tem um chamado para você, uma vocação para você, e que você deve trabalhar para servir a sociedade. Não é simplesmente uma questão de lucro, não é simplesmente uma questão de bem-estar, não é simplesmente uma questão de ter, mas é uma questão de vocação, de mandato de Deus, de direção do Senhor, de ordem do Senhor. Vai, cultiva e guarda essa terra. É isso que a palavra de Deus, portanto, orienta em Gênesis capítulo 2, antes da queda. Nós sabemos que após a queda o trabalho ele fica árduo, mas o trabalho continua. O apóstolo Paulo, portanto, ele diz em Efésios capítulo 4, você pode voltar para o texto, versículo 28, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, fazendo com as próprias mãos. O apóstolo Paulo, portanto, está aqui nos encorajando, nos exortando, nos orientando a trabalhar, a sermos diligentes, a sermos produtivos, não permanecer no ócio, não sermos preguiçosos, mas sermos de fato producentes. Deus tem nos chamado para o trabalho, luz do mundo, sal da terra. E esse trabalho não diz respeito apenas ao trabalho eclesiástico, não. É o trabalho nessa terra. Nós precisamos, irmãos, de profissionais que sirvam a Deus em sua profissão,
médicos que glorifiquem a Deus, advogados que glorifiquem a Deus, políticos que glorifiquem a Deus, estadistas que glorifiquem a Deus, psicólogos que glorifiquem a Deus, arquitetos que glorifiquem a Deus, engenheiros que glorifiquem a Deus, professores que glorifiquem a Deus. Em todas as áreas precisamos de pessoas que trabalhem na sua vocação, naquilo que Deus tem colocado em suas mãos para você fazer, honrando a Deus, glorificando a Deus, porque aquilo que você faz não é para os homens, mas é para Deus, é para o Senhor. Se você não trabalha, e se você é pesado para outras pessoas, logo você está sendo condenado pelo pecado de não furtar. Atente aqui, se você não trabalha e você é pesado para outras pessoas, você está sendo condenado pelo mandamento de não furtar. De não furtar. A preguiça fará de você um ladrão. A preguiça fará de você um ladrão, diretamente ou indiretamente. Mas essa lei abrange pessoas pesadas, que são pesos para outras pessoas. Gente que depende, por exemplo, do Estado, que depende da família. E eu não estou me referindo àqueles que de fato dependem, que estão de fato na linha da pobreza, porque mais adiante o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Mas eu estou tratando daqueles que podem trabalhar, que podem ser produtivos, que podem servir a Deus na sociedade, mas são pesados, furtando do governo e de suas famílias. Paulo, portanto, está ordenando contra isso aí, dizendo: trabalhe, trabalhe. Não devemos ser como ratos, disse um certo pastor, que devoram as coisas que os outros possuem. Não devemos ser como ratos que devoram as coisas que os outros possuem. Pelo contrário, nós devemos trabalhar, devemos pôr a mão na massa. Não furte, trabalhe. Qual a razão? A parte final do versículo 28, que aqui diz: para que tenha com que acudir ao necessitado. Para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ele poderia dizer outra coisa para você. Ele poderia: trabalhe para que você faça uma viagem para a Disney. Trabalhe para que você faça uma caravana e conheça a Europa. Trabalhe para você ter riqueza, bem-estar, saúde. Não, ele não diz isso. Ele diz: trabalhe. E ele escolhe aqui um assunto que para Paulo é de suma importância, está acima de todas as outras questões que envolvem o nosso dinheiro. Ele diz: para acudir ao necessitado. Disposição para acudir, auxiliar, ajudar, ser um auxílio para aqueles que de fato estão passando por necessidade, aqueles que de fato não têm condições de trabalhar e que necessitam, portanto, desse auxílio, dessa ajuda. Quem deve ajudar? Paulo está aqui levantando essa ordem para os governantes de Roma? Não. Paulo está chamando aqui a atenção dos prefeitos e autoridades de Éfeso? Não. Paulo está chamando aqui a atenção da igreja, dos irmãos, dos crentes. Vocês devem trabalhar, e o salário de vocês, a prioridade aqui é acudir o necessitado, é ajudar o necessitado, aquele que não tem condições de trabalhar. Não é com o trabalho do outro, mas é com o seu trabalho. Não é com o trabalho do governo para acudir o necessitado, embora o governo faz isso, mas a orientação de Paulo é o seu trabalho, o seu dinheiro. Com você trabalhando, você então terá condições de acudir ao necessitado. Paulo poderia dizer assim: não, o salário do rico
Ele podia dizer, não, os ricos da igreja de Éfeso, vocês devem acudir o necessitado. Paulo não diz isso. Paulo diz, você que é crente, você que tem despojado do velho homem, se revestido do novo homem, você deve trabalhar. E trabalhe duro. Para quê? Para auxiliar, para acudir aquele que tem necessidade. Aquele que tem necessidade. Muitas vezes nós pensamos, não, isso é uma tarefa de quem é rico, ou isso é uma tarefa do governo. No entanto, a orientação bíblica é diferente. Ela diz, isso é uma tarefa minha, é uma tarefa sua. Ah, pastor, eu não ganho tanto assim. Mas na proporção daquilo que você ganha, certamente, você pode ajudar aquele a quem precisa, ao necessitado. Como é que nós vamos adorar a Deus aqui na igreja, quando nós não ajudamos aqueles a quem precisam, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, na nossa família? Com que cara nós vamos chegar diante do Senhor quando não damos pão para aquele que tem fome, quando não damos água para aquele que tem sede, quando não ajudamos aqueles que necessitam? Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência da lei do Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem com algumas considerações finais. A primeira, não somos mestres absolutos, mas despenseiros do que Deus nos deu. Não somos mestres absolutos, donos absolutos, não, mas nós somos despenseiros daquilo que Deus nos deu. Porque Deus está dizendo para mim e para você, aquilo que eu tenho dado para você, aquilo que eu tenho te colocado nas mãos, que é resultado e consequência do seu trabalho árduo, você deve então pegar o seu dinheiro, você deve então ver parte disso, uma porcentagem disso, você deve então lembrar dos necessitados e ajudar. Então você não é dono do seu dinheiro, você não é dono dos seus bens, você não é dono dos seus filhos, você não é dono. Pelo contrário, você é um administrador daquilo que Deus tem dado para você. Não somos mestres absolutos, mas despenseiros do que Deus tem nos dado. Por que despenseiros? Porque Deus aqui está dizendo o que deve acontecer com aquilo que nós temos. Por isso nós devemos obedecer à direção do Senhor. Segunda consideração, nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que foi nos dado. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nos foi dado. Ou seja, aquilo que Deus tem nos dado, um dia nós vamos prestar conta a Deus, e Deus então vai pedir contas a nós daquilo que era dever nosso, de ajudar o necessitado, de acudir àquele que tem necessidade. Não pense que você, irmão, está livre das diretrizes de Deus e das contas que você tem que dar a Deus. Vai chegar um dia que o santo, justo juiz, que há de julgar vivos e mortos, vai perguntar para mim e para você daquilo que era dever nosso de ajudar os necessitados, e nós assim não fizemos. Ele vai pedir isso. E um outro ponto importante é que aqueles que já fazem, que praticam isso com generosidade, entendendo que aquilo que tem não pertence absolutamente a si, mas a Deus, que administra aquilo que Deus deu e tem então cooperado nessa missão de ajudar o necessitado, esses então vão ouvir da parte de Deus as benécias, o acolhimento. Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, adentrai ao reino eterno. Do contrário, irmãos, há uma reprovação e uma repreensão daqueles que não praticam essa verdade de ajudar aqueles que necessitam. A terceira e última consideração é que há uma bênção singular em socorrer o pobre. Há uma bênção singular em socorrer
o pobre. Ele diz para que tenha com que acudir o necessitado. Quais são as bênçãos oriundas dessa obediência? Quais são as bênçãos oriundas dessa obediência? Primeira bênção é que nós estaremos com o Senhor, despojando do velho homem, se revestindo de fato do novo homem criado segundo a vontade de Deus. Nós não vamos furtar, nós vamos trabalhar para então acudir aqueles que necessitam. Mas há uma palavra interessante em Atos capítulo 20, versículo 35, que diz: há maior felicidade em dar do que receber. Há maior felicidade em acudir o necessitado, em dar, do que receber. Que felicidade é essa? Vamos analisar. É muito importante a sua atenção. Lucas 6,35 diz a palavra: emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos de Deus Altíssimo. Faça isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Não somente para os que é bom, mas também para os ingratos e maus. O Senhor Jesus, portanto, nos orientando acerca de acudir, de ajudar. Porque a nossa vida cristã, ela não está para viver, para obter lucro. A nossa vida com Deus está para obedecer ao Senhor. Nós não podemos ser pragmáticos. Eu vou emprestar, mas eu vou receber mais, eu vou receber aquele valor. Nós não podemos agir através desse pragmatismo, querendo obter lucro o tempo todo. Mas conforme diz a palavra, precisamos acudir o necessitado, porque bem-aventurado é aquele que dá, feliz é aquele que dá. Melhor é acudir do que receber. Veja o que diz em Provérbios 28, versículo 27. Há uma promessa gloriosa sobre esse assunto, uma promessa gloriosa de Deus. Provérbios 28, versículo 27, diz a palavra: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O que dá ao pobre, ele não terá falta. Provérbios 28, 27. Maior felicidade em dar do que receber, porque aquele que dar ao pobre, Deus jamais o faltará com ele. Será que você acredita nisso? Nessa promessa gloriosa do Senhor? O investimento mais seguro que você pode ter na sua vida é socorrer os necessitados, é socorrer o pobre, é ajudar, é acudir. E esse investimento é o melhor e maior e mais seguro investimento que nós podemos ter, porque aquele que socorre o pobre, diz a palavra, Deus não o faltará. O investimento mais seguro é socorrer o pobre do que guardar dinheiro em uma conta, por exemplo. Do que guardar dinheiro em uma conta. É por isso que aqui na IPBU, o que entra sai. Não é, Reginaldo? Reginaldo Tesoureiro. Aquilo que Deus tem colocado aqui nesse lugar, a nossa filosofia é: a gente tem que investir no reino. É acudir o necessitado. É ajudar a igreja, os irmãos que precisam, missões, plantação de igreja, ministério, reino, porque na economia do evangelho, aquele que retém não progride, não avança, mas aquele então que distribui com generosidade, aquele que oferta com generosidade, aquele que acode o necessitado, este
então tem segurança do Senhor, que o Senhor não o faltará. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. É uma promessa gloriosa de Deus. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Existe maior investimento, maior segurança do que esse, de você confiar no Senhor, obedecer a Deus e ser generoso para com aqueles que precisam, para com aqueles que necessitam. Eu e Renata, a gente tem um testemunho muito particular nisso, de um servo de Deus que, logo no início do nosso casamento, nós estávamos necessitados, né? O seminarista, a gente recém-formado, na verdade, e Deus levantou irmãos, e teve um irmão que se levantou e disse: pastor, nós queremos abençoar a sua vida e queremos pagar a sua primeira feira, e é isso. E eu disse: amém, nós precisamos. E então a gente foi fazer a primeira feira da gente. Lembra, Renata? Eu nunca coloquei tanto danete na minha vida. Mas aí novamente esse irmão foi falar com a gente: pastor, a gente quer agir com generosidade com a sua vida e lhe abençoar. E eu disse: não, irmão, não precisa não. Eu disse: tá bom, dá para se virar. Aí ele disse: não, eu quero ofertar para o Senhor com generosidade. Eu disse: não, irmão, não há necessidade, não faça, dá para a gente caminhar. Ele disse: pastor, não faça isso comigo, porque se eu não ajudar, se eu não distribuir, Deus não vai me abençoar. Eu disse: está certo. E é exatamente esse princípio, porque quanto mais, irmãos, somos generosos, ajudando os nossos irmãos e necessitados, mais nós estamos investindo no reino com segurança, e o Senhor jamais nos faltará. Jamais nos faltará. Pelo contrário, Ele vai nos abençoar também nesses recursos. Não por causa de uma mandinga, barganha, não é isso, mas por causa de uma promessa gloriosa do Senhor. Promessa gloriosa do Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E eu termino com o Salmo 41, verso 1 ao 3, que diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama, porque bem-aventurado é o que acode ao necessitado. Diz, portanto, a lei: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Fiquemos de pé e vamos orar.